Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos aprender como utilizar a física no nosso jogo top-down. Sejam todos bem-vindos ao curso da Academia Unity. Antes de começarmos a explicar a movimentação do nosso jogador, nós vamos corrigir algo aqui que ficou errado na aula anterior. Olhem só. No nosso Input Actions, Player Controls, eu vou clicar duas vezes. Olhem só, na movimentação das setas, quando eu aperto a tecla para baixo, ele está indo para o lado esquerdo e não pode ser isso. Então eu vou colocar o Pet aqui novamente, o Listen, e tem que ser a seta para baixo, ou seja, Down Arrow Keyboard. Eu vou clicar e olhem só, agora está correto. Vou salvar a minha estrutura de Input Actions para que ela possa ser atualizada. E agora nós vamos para a movimentação do nosso jogador. No Unity, para que a gente possa fazer a movimentação do nosso jogador, do nosso personagem, nós precisamos adicionar um componente no objeto, no Game Object Player, no nosso personagem. Quando eu clico no objeto, pessoal, na aba Inspector, nós temos aqui as propriedades. E eu tenho um botão aqui para adicionar componentes. Quando eu clico neste botão, eu tenho vários componentes. E o componente que nós vamos utilizar aqui é o Rigid Body 2D. Então eu vou procurar escrevendo da seguinte forma, Rigid Body. Quando eu começo a escrever, o Unity traz já as combinações dos objetos que eu estou procurando. No nosso caso, pessoal, o nosso jogo é em duas dimensões, então nós vamos utilizar o Rigid Body 2D. Poxa, Stuart, para que serve então o Rigid Body? Para templates, para jogos em três dimensões. Toda nomenclatura que tiver o 2D na frente será utilizado em templates em duas dimensões. Então eu clico aqui e olhem só, o objeto, o componente, ele é adicionado e ele tem aqui algumas características que nós vamos ver. A ideia é perceber que se o meu objeto ele tem física, logo a gravidade vai agir neste objeto. O Unity ele tem aqui um valor de gravidade. Olhem só, no menu Edit, eu tenho a opção aqui de Project Settings, eu tenho aqui o item, a janela Físicas 2D, e eu tenho aqui, pessoal, na gravidade, o valor no eixo Y, menos 9,81. É o valor real da gravidade na matemática. Por que ele está negativo? Porque justamente esse valor aqui no eixo Y é que vai fazer o meu objeto cair. Ou seja, quando eu executar a minha cena aqui agora, observem o que vai acontecer com o meu jogador, com o meu objeto player. Olhem só, ele simplesmente vai cair. Num jogo top-down, eu vou parar a execução da cena aqui, isso não é legal. Então, dentro do meu componente Rigid Body 2D, eu posso controlar essa gravidade? Sim, utilizando a propriedade Gravity Scale. Essa propriedade aqui, pessoal, Gravity Scale do Rigid Body 2D, é literalmente um multiplicador de gravidade aplicado só neste objeto, só no meu player. Olhem só, se eu pego esse valor aqui e coloco 0, automaticamente eu não tenho mais gravidade no meu objeto player, mesmo que eu tenha física. Olhem só, quando eu der o play agora, vamos ver o que vai acontecer com o objeto aqui na nossa cena. Ele não caiu, porque agora eu não tenho uma escala de gravidade agindo no objeto. Vou parar a execução da minha cena. Vocês viram o tanto que isso é interessante? O tanto que as propriedades do Rigid Body 2D podem ser interessantes? O Gravity Scale, pessoal, ele força a gravidade a ser aplicada no Rigid Body 2D. Então, quando a gravidade é igual a 1, o objeto sente 100% da gravidade padrão no objeto.
Quando a gravidade aqui da escala for 2, por exemplo, a gravidade será dobrada para este objeto. E assim por diante. Ou seja, quanto maior for o número aqui, mais rápido o objeto vai cair. No nosso caso, nós não queremos que isso aconteça, por isso que ele ficou com o valor 0. Se eu fosse vocês, eu mudaria aqui os valores para vocês entenderem melhor isso daqui. Por exemplo, coloquem o valor 5 e executem a cena de vocês para vocês verem. O objeto ele vai cair bem mais rápido. Se eu colocar aqui o valor 10, ou seja, 10 vezes o valor da gravidade agindo nesse objeto, eu vou dar o play. Olhem só a rapidez que ele vai cair. Então, vamos manter, como eu disse, o valor 0. Tá tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui na descrição desse vídeo. Agora nós vamos conhecer uma propriedade aqui do Rigid Body 2D chamada tipo de corpo, ou seja, Body Type. Isso daqui é o tipo de física que eu vou utilizar no meu objeto. No nosso caso aqui, eu estou utilizando a física Dynamic, ou seja, dinâmica. Quando eu uso esse tipo de corpo físico, eu tenho toda a complexidade, ou seja, tudo que é completo, sujeito a todas as leis de física do Unity. Eu sofro gravidade, eu respondo a forças, eu tenho colisões, eu tenho massa, ou seja, eu tenho muitos recursos aqui dentro. Se eu utilizar aqui, por exemplo, quando eu clicar aqui, a parte do corpo físico sendo cinemático, olhem só, algumas propriedades elas não aparecem mais, mas é porque esse corpo aqui agora, ele não sofre gravidade, nem força automaticamente, mas ainda participa das colisões que eu vou falar futuramente nos próximos vídeos. Então, quando eu uso o Body Type cinemático, ele não é afetado pela física, pelo Gravity Scale, porque não tem ele, e também não é empurrado por outros objetos. Isso nós vamos ver depois. Então, se eu executar a minha cena, o que vai acontecer com o meu objeto aqui? Ele vai cair? Não, ele não vai cair, porque o tipo do corpo, o tipo de física que eu estou utilizando é cinemática, ou seja, não tem o Gravity Scale aqui para fazer o meu objeto cair. Vou parar a execução da minha cena e para finalizar, nós vamos mudar aqui o tipo do corpo, o tipo de física, para estático. E olhem só, pessoal, quando eu utilizo essa opção, eu quero dizer que o corpo, ou seja, o objeto, está parado, fixo no cenário. Não se move, não sofre gravidade, não reage a forças. Ele pode servir para colisor parado. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar o dinâmico, porque ele já está configurado. Vocês agora já têm uma noção para utilizar o Gravity Scale, que nós colocamos aqui o valor 0, e agora vocês sabem um pouco das diferenças das físicas que nós temos aqui dentro do Unity. Como eu disse, qualquer dúvida ou sugestão, deixem aqui na descrição desse vídeo. Salvem a cena de vocês e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos veremos em breve no nosso próximo vídeo e um grande abraço a todos, pessoal. Até mais!